Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 29 de maio de 2025. E nesse horário, das 18h30, nós estudamos essa obra, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Meu livro está bem velhinho, ele já vai para uns quase 40 anos, tá? Então vocês desculpem, mas é o livrinho que eu amo, o primeiro evangelho que eu ganhei, então eu tenho ele até hoje. Então, e nós vamos estudar hoje o capítulo 8. Bem-aventurados têm puro coração. Nós estudamos aqui o evangelho sequencial. E na noite de hoje estamos tendo o prazer, né, de receber o nosso companheiro Felipe Mascarenhas. Ele é trabalhador do Artaí de Tarso, em Copacabana. Então, é um prazer, Felipe, recebê-lo na nossa casa. Espero que você goste da casa de Francisco de Assis, que você queira voltar novamente à nossa casa. Nós sempre gostamos de receber os companheiros, principalmente que vêm de outra casa, né, porque nos ajudam a compreender muita coisa. Mas antes de nós iniciarmos, relembrando, capítulo 8, os tem puro coração, itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou convidar a nossa companheira Carmen Matos para fazer a leitura de uma pequena trecho de um livro e depois ela vai fazer a nossa prece de abertura. E, Felipe, depois você tem até 19h25, 7h25 da noite, para concluir suas reflexões. Carmen, por favor, minha linda. Boa noite a todos. E a nossa prece aqui desse livro Nós, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição aberta foi essa daqui, que tem como título Anotação de Amigo. E ele diz assim para nós: enquanto na vida terrestre, em muitas ocasiões, chega um dia em que reconhecemos não haver amado bastante e sofremos por isso. Por semelhante razão é que nos empenhamos a dizer-te, nós, os amigos, que já fomos desligados do corpo físico, que se te dispões a fazer o bem ao próximo, ainda que estejas na melhor forma física de saúde, aproveita o tempo para fazer isso agora, porque hoje é mais tarde do que pensas. Olha o que ele fala com a gente. Vamos aproveitar, porque a gente não sabe o dia da manhã. Apesar de estarmos muito bem aqui falando, com desenvoltura, a gente não sabe o dia da manhã. E a gente lembra da fala de Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, amigos, pequenas mensagens desse espírito tão amoroso que nos ensina tanto. Só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade aqui da Casa de Francisco. Abençoe nosso amigo Felipe Mascarenhas, que veio de boa vontade trazer para nós as suas reflexões, dos seus estudos, e que só temos a agradecer, que possamos estar atentos para aprender mais um bocadinho. Então, Senhor, abençoe essa nossa noite de estudos, abençoe todos nós aqui presentes, abençoe também aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão passando por dificuldades tremendas, que eles possam receber essas boas energias que a Casa de Francisco nos traz. Que Jesus abençoe essa noite, graças a Deus. Graças a Deus. Felipe, a palavra está com você. Bom, muito boa noite a todos, todas. É uma alegria estar aqui essa noite, poder participar, conhecer e fazer novos amigos. Também gosto muito dessa possibilidade, né, da gente transitar entre os centros espíritas, conhecer, trocar, viver experiências em conjunto.
e especialmente partilhar o estudo do Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra tão especial. Então, peço a Jesus, nosso amigo e mestre, que nos inspire as reflexões dessa noite. Estávamos aqui antes de começar, uns minutinhos antes, falando, né, do quanto os livros são especiais nas nossas vidas, quanto a gente tem um carinho, uma afetividade, às vezes, por algumas edições, porque marcamos, porque às vezes a, a, aquela edição em si traz à memória o momento em que nós lemos determinada passagem, determinado acontecimento, seja num livro como Paulo Estevão, seja numa obra de André Luiz, por exemplo, ou em obras como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra muito especial. O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós espíritas, é como o coração da doutrina, né? Além de ser exatamente o livro do meio, é justamente um livro que vem falar aos nossos sentimentos, tomando da moral do Cristo e ampliando horizontes de entendimento a partir das luzes da doutrina espírita. Nós realmente é, temos outra noção das palavras de Jesus. E esse item, especificamente o item que nos coube para a noite de hoje, que eu confesso que, mesmo agora, ouvindo a Rose falar de novo, né, do título desse item, ele me soa quase como um item que até poderia estar, quem sabe, lá no capítulo Estranha Moral. Porque ele é um título que nos pode soar estranho. Ora, como assim, bem-aventurados os que têm os olhos fechados? Mas não é Jesus que nos fala para colocar a candeia sob o alqueire, a luz no lugar mais alto, para que ela ilumine, para que todos possam ver? Não é Jesus que cura em passagens muito impressionantes nos evangelhos, cura muitos cegos e pessoas que voltam a ver? Não é Jesus que procura justamente abrir os olhos das criaturas para que possam ver o mundo sob outras perspectivas, sob um prisma do perdão, da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo? Como pode ser esse título, Bem-aventurados os que têm olhos fechados, os olhos fechados? E aí é claro que ao lermos a mensagem trazida pelo Espírito que nos que Kardec extrai e coloca aqui no item, depois, inclusive, ao final, depois da mensagem do Espírito Vianney Curadars, há uma nota ainda explicativa sobre a mensagem que ele dá. Aí as coisas começam a fazer mais sentido. Há uma circunstância de que o que nós podemos entrever aqui da mensagem, de pessoas que buscavam a reunião para obter uma cura de determinadas enfermidades. E o espírito, então, começa a falar sobre a situação e nós vamos pensando. Eu confesso que eu fico imaginando assim, né? Se eu fosse um familiar daquela pessoa, ou se eu estivesse na condição daquela pessoa em busca de uma cura para uma cegueira. E as pessoas que passam pela experiência da cegueira que poderiam nos dizer, né, dos desafios que enfrentam, das lutas que precisam lidar em um mundo que tenta ser inclusivo, mas ainda com imensas barreiras para as pessoas que têm as suas mais diversas limitações, ou enfim, né, questões diferentes do que, em tese, a gente diria que seriam normais, e passam por grandes lutas. Então, chegar até essa situação, até esse momento, e ouvir a fala do espírito, eu fico imaginando como eu reagiria, né?
Porque em algum momento a fala ela pode até parecer um tanto dura, que o espírito vai dizer: ó, ó, ele começa dizendo: meus bons amigos, por que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Olha, o Espírito já começa dando uma lição aqui. As curas eventualmente atribuídas não são a ele, mas a Deus. Quando é oportuno que assim aconteça. Então o Espírito começa a trazer uma reflexão sobre as razões possíveis de nós enfrentarmos determinadas enfermidades que nos acometem e nos colocam numa condição diferente, eventualmente, daquela que nós tínhamos antes. E aí é preciso ampliar horizontes, inclusive compreendendo o título do capítulo de maneira geral, para compreender que nós reencarnamos e muitas vezes atravessamos experiências na reencarnação que nos serão dolorosas, que nos serão muito desafiadoras. E, e em assim sendo, é preciso meditar, refletir nas finalidades de atravessar determinada circunstância. Por que é que eu vivencio a situação que eu passo? Mas muito especialmente refletindo sobre esse item. Quando eu experimento uma enfermidade, que pelo que nós depreendemos aqui, a pessoa, depois de um período da sua vida, acabou ficando cega. Não sabemos se por uma enfermidade, qual foi a razão. Mas imaginemos aqui, aí tomemos para a nossa reflexão os momentos em que a enfermidade se apresenta a nós. É claro que elas terão inúmeras possibilidades. Poderão ser resultado de desequilíbrios nossos nesta reencarnação, de abusos, seja de alimentação, seja de uso de determinadas substâncias, do consumo de determinadas coisas que fazem mal ao corpo e que não vão nos gerar consequências naturais no corpo físico, seja por formas de nós vivermos, formas de pensarmos, às vezes, que nós vamos dinamitando a saúde do nosso corpo físico e vamos também promover desarmonia. Mas, às vezes, não há uma explicação que nós consigamos observar ao olhar para esta reencarnação atual. Nós vamos olhar, vamos dizer, meu Deus, eu levo uma vida saudável, a minha vida é relativamente tranquila, não há nada que possa ter gerado. O que Kardec vai nos dizer? E o próprio Espírito aqui, depois na nota nós vamos ver. Ora, em não encontrando uma possível lógica nesta reencarnação, é óbvio que há algo relacionado a uma reencarnação anterior. Há situações prévias das quais nós experimentamos consequências na atualidade. Natural. Nós somos hoje a construção de um largo processo de evolução do ser. O nosso corpo físico hoje reflete também a construção espiritual que nós temos aí na jornada evolutiva experimentado, vivenciado, construído no nosso próprio perispírito que vai imprimir as suas impressões, as repercussões no corpo físico. Mas há um ponto ainda mais importante para refletirmos, especialmente de acordo com o que o Espírito Vianney vai nos falando. E ao que ele
deixa entrever na fala dele para aquela companheira que se apresentava ali em busca de uma cura. E me parece que há uma frase que é uma chave de compreensão da lição profunda. Quando ele diz: Ah, se quem pode dizer que se você tivesse a cura nesse instante, isto não se constituiria na perdição espiritual da própria pessoa? Meus amigos e amigas, eu sei, muitas vezes é muito desconfortável, é muito incômodo falarmos sobre o papel da dor em nossas vidas. Eu sei, é um tema que muitas vezes é desconfortável, mas à luz do espírito imortal, nós não podemos deixar ele para trás. Precisamos refletir. A dor exerce um papel fundamental em nosso processo de evolução. E muitas vezes ela será a grande despertadora e a grande disciplinadora da nossa jornada espiritual, por sermos ainda imaturos, renitentes, teimosos. E mesmo, por vezes, por nós tomarmos uma certa lucidez e entendermos que, diante dos padrões de conduta que nós temos reiteradamente em várias reencarnações, nós precisamos experimentar uma determinada experiência mais intensa para nos frear em impulsos que nós tenhamos construído em várias reencarnações. É assim que talvez, vou tomar aqui um exemplo, talvez, para pensarmos. É assim que talvez um espírito que, em várias reencarnações, tenha reincidido no mal ou é, é, fazendo mal ao próximo, utilizando-se, por exemplo, do metal, seja através de uma espada, de um punhal, ou dos projéteis, né, das balas disparadas na direção do outro. E ele percebe que quando ele se aproxima daquela circunstância, há nele tendências, impulsos que são muito fortes, que foram construídos, hábitos que foram arraigados ao longo de tantas experiências, em que o espírito se cristalizou naquela atitude. Quando ele começa a ganhar um pouco de maturidade, um pouco de lucidez na sua reflexão espiritual, já na companhia de benfeitores espirituais, entende dessa sua fraqueza, dessa fragilidade dele, ele poderá, no planejamento reencarnatório, por exemplo, no diálogo com os seus mentores, dizer assim: pois é, meu amigo, né? Olhando, estou aqui imaginando aquele momento do planejamento reencarnatório, olhando para os companheiros espirituais e pensando: pois é, vocês sabem, bem me conhecem de quantas vezes eu tenho errado nessa situação. E eu me conheço já, eu sei que é provável que se eu me deparar com essa circunstância de novo, eu vou cair. A chance de eu cair é muito grande. Tem que haver uma possibilidade de eu ser parado, de eu viver a experiência reencarnatória e vivenciar algo que me possibilite suportar, dar um primeiro passo de suportar uma transformação de atitudes. Pode ser que os benfeitores espirituais proponham uma série de coisas, e pode ser que a pessoa se dê conta de que será uma limitação necessária. Ele pode pedir: meus amigos, eu quero ser limitado quero ter uma limitação nesse ponto. Quero ter algo que possa me dar uma outra perspectiva da vida. Não quero facilmente acessar o metal. Quero passar por muitas dificuldades para que eu possa acessar. Pode ser que a pessoa tenha utilizado a sua imensa capacidade de percepção das coisas, de observação
das pessoas, de observação dos lugares, de compreender as circunstâncias e utilizado isso a serviço do mal, gerando intrigas, na observação, propondo situações que geraram consequências nefastas para os outros e para ela mesma. Estando a consciência sentindo-se profundamente culpada diante do mal feito, poderá imprimir o seu próprio psiquismo, refletindo isso, é claro, no perispírito, e do perispírito refletindo no corpo físico, ela experimentar determinadas circunstâncias que são as repercussões naturais daqueles impulsos. E aí, talvez, ela possa experimentar, por exemplo, uma cegueira. Consequência de algo que ela tenha feito mau uso da própria visão. Será a cegueira sempre isso? Claro que não. Poderá ter muitas outras funções ou finalidades. Poderá um espírito reencarnar naquela experiência porque sabe da importância no desenvolvimento espiritual de si mesmo de viver aquela experiência. De estando com pessoas que vão conviver com ele, poder também comunicar fortaleza moral, novas formas de perceber a vida, o mundo à sua volta. Poderá também desenvolver, quem sabe, novas tecnologias, outras possibilidades que possam favorecer a vida de quem experimenta de quem vive essa experiência, propiciar avanços em determinados campos, desenvolvendo, né, possibilidades de melhoria de qualidade de vida para as pessoas que vivem essa experiência. Nunca nós poderemos olhar para uma determinada enfermidade ou uma determinada condição que a pessoa viva e imaginarmos que seja necessariamente uma expiação ou algum tipo de provação, porque pode ser outras coisas, mas também poderá ser, sim, uma experiência expiatória, poderá ser também. E muitas vezes, esse é um ponto importante que o Espírito ressalta muito, né? Considerando que o capítulo é Bem-aventurados os puros de coração. Trata-se aqui de uma essência, de algo essencial para o ser. Essa pureza, né? Até o capítulo ele vai iniciar, por exemplo, falando deixai vir as minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério, e aí ele vai falar do item verdadeira pureza, mãos não lavadas. Tem aqueles diálogos, né, que os discípulos comiam sem lavar as mãos, e havia toda uma preocupação dos judeus sobre o processo de lavagem das mãos, mas não era a preocupação em si, não era com o gesto de higienizarem-se as mãos para comer, sabendo que poderia haver germes. No princípio das coisas, poderia ser. Mas no ponto em que Jesus está vivendo a experiência e que aquelas pessoas que fazem a crítica falam, a preocupação é muito mais com o ritual em si. Com todo o ritual de purificação das mãos, que era vivenciado, né? Tinha que molhar as mãos na bacia, deixar as mãos secar ao ar. Era um processo demorado e ritualístico, que Jesus vai dizer assim: vocês estão preocupados com o ritual, quando em verdade vocês têm que olhar para a essência. Vocês precisam olhar para a essência da experiência. Vocês estão preocupados em lavar as mãos com toda essa ritualística, enquanto os pensamentos estão voltados a situações muito dolorosas. Enquanto vocês pensam, por exemplo, em criticar o outro, vocês pensam maldade sobre o outro, vocês pensam em vingança, vocês pensam em certas crueldades. Ora, onde estará a verdadeira pureza? Eu sempre fico pensando, meus amigos, quando a gente olha, por exemplo, uma experiência de um Francisco Cândido Xavier, que passa por essa terra, nessa encarnação como Francisco Cândido Xavier, com uma série de enfermidades. Chico lidou com uma série de enfermidades, especialmente
nos seus olhos. Sempre se tratava, mas sempre. Depois a angina, que também o acompanhava e o castigava muito. E fico sempre pensando na grandeza destes seres que passam pela Terra com as dores, vivendo com muitas dores. E fico imaginando o papel que elas têm em nossas vidas também de educadoras, de mestras educadoras. Quantas vezes, quando nós estamos sem problema algum, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma circunstância que nos incomode, que nos gere desconforto, que nos desacomode, quantas vezes nessas circunstâncias nós vamos nos esquecendo da verdadeira essência da vida, das verdadeiras finalidades de nós estarmos reencarnados. Mas é muito comum. Nós vamos nos distraindo. O mundo o tempo todo nos chamando às distrações, as redes sociais hoje, os apelos constantes para nós esquecermos o que nós estamos fazendo aqui e acharmos que nós estamos a passeio, que a vida na Terra é uma viagem turística, quando não é. Sobrevém, então, alguma situação desafiadora. A primeira coisa que nós nos lembramos é de Deus. Nos lembramos, é como um disciplinador que chega nos chamando, nos recordando. Ah, meu Deus, será que. Onde é que eu estava com a cabeça? Não é? Onde eu estava com a cabeça? Uma espécie de lei de equilíbrio se impõe também ao corpo físico. Quando nós abusamos de uma determinada substância, sofremos as repercussões no corpo físico. Ele responde e nos fala, porque se assim não fosse, não haveria sequer uma lei de regulação ou de equilíbrio no nosso próprio corpo físico, em a própria natureza, e nós eventualmente desencarnaríamos, porque o corpo não iria dar sinais de que algo está errado. Então, meus amigos, eu fico pensando muito assim, sempre que leio essa mensagem do Espírito Vianney, e a gente vai aí se recordando, né? Por exemplo, eu me recordo sempre do, de uma descrição que está no livro Memórias de um Suicida, um livro bastante denso, né, que precisa se ter, assim, muita serenidade para ler, né, para lidar com as realidades que ele vai trazendo. E me lembro do caso de um dos companheiros que estava naquele processo de refazimento e de preparação para uma nova reencarnação. E naquele processo de tratamento espiritual, preparando-se para uma nova reencarnação, o companheiro recordava-se de maneira muito intensa do mal que havia feito a esposa na sua última reencarnação. Antes de cometer o suicídio, o companheiro havia assassinado a própria esposa usando as próprias mãos. E vai narrando-nos o espírito Camilo Castelo Branco, através da mediunidade Ivone, que apesar de todos os esforços dos benfeitores espirituais para que o espírito se dispusesse a reencarnar e utilizar as suas faculdades para o bem, transformando o mal que havia feito no bem que pudesse fazer a tantos outros, por mais que os benfeitores se dedicassem a trabalhar essa ideia no pensamento do companheiro, a consciência culpada não dava tréguas. Ele não se perdoava por ter feito aquele mal. E conta-nos o espírito Camilo Castelo Branco que o companheiro imprimia pelo pensamento, imprimia no perispírito, especificamente, é claro, o nosso pensamento, ele acaba imprimindo as repercussões negativas de um crime realizado no órgão
que foi utilizado mais propriamente para cometer o crime, processos mentais, né, que nós vamos construindo. Por isso, a importância de nós trabalharmos a culpa, nos libertarmos da culpa e nos propormos a reparar o mal que temos feito pelo bem que possamos fazer. Mas muitas vezes a gente não dá conta de se perdoar. Somos tão duros com os outros e somos duros conosco mesmo. E o companheiro imprimia no perispírito, na região das mãos e dos braços, como que o perispírito como que ia se tornando translúcido. Ele imprimia uma espécie de apagamento. E os benfeitores falam que ele iria experimentar uma situação muito dolorosa nos braços, ele mentalmente iria construir a experiência dolorosa. Porque a consciência culpada pedia que ele vivesse aquela experiência dolorosa, como uma forma de haver-se, de certa forma, liberta daquela culpa por ter sofrido uma dor. Vejamos, nem sempre os processos são assim. Mas a consciência culpada, que não consegue se perdoar, por vezes imprime isso no corpo físico. Marca a ferro e fogo o perispírito, que refletirá no corpo físico. E muitas vezes o espírito pede a possibilidade de experimentar uma determinada circunstância que lhe sirva de processo pedagógico. Ora, cada um de nós, conforme vai se conhecendo, conforme vai se tornando um pouquinho mais lúcido sobre a sua condição, sobre as suas tendências, suas fragilidades, as suas potencialidades, vai construindo, em parceria com os benfeitores espirituais, os seus planos reencarnatórios, a sua trajetória, a sua caminhada. Por isso é importante nós trabalharmos a culpa, o auto-perdão, as possibilidades de fazer o bem na circunstância em que estivermos, para construir novas semeaduras. Na nota que nós encontramos, que é o item 21, depois da mensagem do, do Espírito Vianney, que procura, inclusive, a mensagem ainda procura incutir no espírito da companheira a ideia da meditação, do olhar para si, do aproveitar a experiência de olhar para si. Nós falávamos há pouco aqui, antes de começar, cada um de nós aqui pegou a sua, a sua edição do Paulo e Estevão. A gente lembra o que aconteceu com Paulo quando ele se converteu, naquele momento da sua conversão, do encontro que ele tem com Jesus? O que acontece com Paulo naquele instante e que vai propiciar a ele um período de profundas reflexões e de olhar para dentro de si mesmo? Paulo, que vinha utilizando todas as suas forças, as suas potencialidades, a sua inteligência e o seu olhar percussiente, o seu olhar de rapina para perseguir, para condenar, ele vê o Cristo na estrada de Damasco. E aquela luz intensa o cega. Fecham-se os olhos para o mundo exterior e abrem-se os olhos para o mundo interior de Paulo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o trecho bem específico. Eu tenho ele marcado aqui. Vou ver se eu consigo achar aqui para a gente rapidito. Aqui, ó. Porque tem uma frase de Emmanuel que é muito bonita sobre esse momento. Olha só. Ele vai falar desse movimento de fechar os olhos. Ele diz assim, olha só, que bonito, né? Então viu-se o orgulhoso doutor da lei, orgulhoso e inflexível doutor da lei,
curvar-se para o solo. No momento em que ele encontra Jesus no deserto, na estrada de Damasco, em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformavam o espírito e o norteavam. Perde o norte. Até então na vida. Diante dos olhos. É muito interessante, né? Porque Saulo era profundamente orgulhoso. Profundamente orgulhoso. Tem um companheiro lá do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? Moro aqui no Rio, mas sou gaúcho. Jason de Camargo escreveu um livro, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele escreveu um livro chamado Educação dos Sentimentos. E nesse livro, o Jason fala sobre vários pontos interessantes. E quando ele vai falar sobre o orgulho, ele vai falar que o orgulho gera uma espécie de miopia da alma. Minha gente, eu tenho miopia, né? 3,5 graus. Se eu tiro os óculos aqui, já fica difícil de enxergar, né? Eu vejo mais ou menos bem, porque eu estou perto da tela, né? Mas ali, por exemplo, na janela que está ali adiante, já é difícil de enxergar. Muito difícil, né? Porque a miopia impede que a gente veja o que está para além da distância do nosso braço. Ou seja, na miopia, o espírito fica voltado exclusivamente para si mesmo. Simbolicamente falando aqui, né? Estou tomando como um símbolo aqui para gente. É o símbolo da criatura que olha só para si mesmo, que só consegue perceber o que está ao seu redor. E não é isso uma espécie de orgulho e egoísmo quando nós só vemos a dor que acomete a nós, quando nós só nos preocupamos com o que diz respeito à nossa vida, quando há pessoas sofrendo ali na esquina, mas a gente não dá muita bola. Saulo estava nessa circunstância, fazendo as pessoas sofrerem, vendo os apelos de Jesus chegando para o coração dele o tempo todo, mas ele não estava enxergando. Havia em Saulo uma cegueira espiritual. Os olhos físicos dele estavam prestes a se fechar para abrir-se uma nova visão. Olha o que ele vai dizer. O Emmanuel vai dizer: diante dos olhos tinha agora, e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Uma outra visão está se abrindo agora. Tem um ponto antes que ele fala que, olha só, quando Saulo cai do cavalo, olha o que Emmanuel diz. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestade. Essa, essa página aqui é de uma beleza maravilhosa, né? Jesus descia ao encontro dele. Tá vendo como o Emmanuel está destacando o olhar que se estende ao infinito e tá tudo relacionado a uma nova forma de ver, os olhos, as lágrimas, a visão que se dilata ao infinito, e justamente são esses olhos que vão se fechar agora. Para que essa outra luz pudesse banhar os seus olhos. E ele vai passar 3 dias entregue à própria sorte. É deixado numa estalagem e ali ele fica, em preces, em solidão, esperando. Saulo fica em preces e esperando. Não é o que diz o Espírito ao começo? Que ore e espere. Ele ainda diz: ó, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Foi o que aconteceu com Saulo. Seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda, como estavam sendo para Saulo. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem
ver mais do que vós, que vedes claramente. Aí ele prossegue, né, falando. Mas vejamos que, para Saulo, a experiência, aí estamos falando de um espírito que aprende muito rápido e que se dispõe a colocar agora todas as suas possibilidades a serviço daquele Cristo que ele perseguia. Então há também uma finalidade para aquela cura. Há uma finalidade ali. A reflexão foi feita e esse espírito não se paralisa na culpa. Ele não se paralisa, como lá. Talvez a gente fosse lembrar do companheiro lá do Memórias do Suicida. Ele não, Saulo também havia condenado à morte, também havia condenado, havia gerado uma série de situações muito dolorosas à sua volta. Mas ele reconhece e diz assim: agora tudo que eu tenho eu coloco a serviço do bem. Antes ele achava que estava fazendo bem, né? Ele achava que estava fazendo bem. Mas aí é que entra o orgulho e o egoísmo, que geram a miopia, a gente não enxerga muito bem o que está fazendo e pode achar que está fazendo algo, mas na verdade. Mas aí a nota diz assim, né? Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar sua causa numa vida anterior. É o que a gente falou antes. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, nada mais é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Aqui, as traduções, né, a ideia também ainda muito que a gente ainda tinha, né, de uma punição, não é exatamente uma punição, né? São as consequências dos nossos atos. E a gente precisa assumir isso e reconstruir o nosso caminho. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho. Claro, tem coisas que a gente não tem sequer condição de lembrar, porque senão a gente paralisaria na culpa. Aí ele diz: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que podem traduzir assim: sempre se é punido por aquilo em que se pecou, em que se errou. Portanto, se alguém é atormentado pela perda da visão, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista. Aí nós vamos lembrar, por exemplo, né, o, o próprio senador Públio Lentulus, que também, na reencarnação anterior, também tinha o hábito de ferir as pessoas nos olhos para puni-las, para não entregar, para evitar as traições na revolta, né, de Catilina, e na experiência como senador Públio Lentulus, na revolta de Jerusalém, em que ele é sequestrado, preso, aprisionado junto com o seu companheiro, e ele tem os seus olhos feridos pela faca em brasa, né, pela lâmina aquecida na brasa, num gesto muito cruel, que é uma consequência, inclusive, de um ato de impiedade que ele tem ao começo do livro, na história. Vejamos só as consequências que o senador Públio Lentulus teve que lidar. De ter os olhos vazados, com a lâmina aquecida em brasa, a mando de André de Gioras, que era uma espécie de líder da revolução, da rebelião, e quando percebe que era o senador, e vê que era o senador, que havia condenado o filho dele, André, à escravidão, ele que havia sequestrado o filho do senador e criado ele como escravo, determina que o próprio filho, sem saber que era o pai, ferisse os olhos do pai com uma lâmina em brasa. O senador depois é liberto e termina os seus dias, né, na cegueira. Termina os seus dias e vai desencarnar na erupção do Vesúvio
em Pompeia, mas experimentando as consequências de atos seus, que não foram propriamente relacionados a isso, mas que acabaram gerando consequências. O mal praticado a outrem retorna, alcança-nos. É preciso que nós construamos semeaduras no bem, inclusive para atenuar as consequências, inclusive também para reparar aquilo que nós tenhamos feito de mal ao próximo. Nós não temos noção das consequências que podem advir de determinados atos impensados nossos, de atos impiedosos, de atos, né, quando nós excluímos a caridade, o bem das nossas ações. E a nota termina dizendo: é possível que ele próprio, ao arrepender-se, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. E, meus amigos, eu tenho para mim que, conforme vamos ganhando em maturidade espiritual e percebendo o que é importante para o nosso aprendizado, mesmo as dores mais difíceis, nós escolhemos com coragem passar por elas, conforme ganha-se maturidade. O espírito vai também começando a encarar a dor de outra forma, encarar as experiências difíceis de maneira mais madura. E às vezes não é nem uma dor física, mas é uma experiência que será desafiadora, que será desconfortável, que exigirá dele ter percepções para outras dificuldades, dores que as pessoas passam e que talvez ele sequer imaginasse, sonhasse, que muitos e muitos passam na vida. Muitos desafios que as criaturas enfrentam. Então, meus amigos, o capítulo é muito, muito instrutivo, né? Por nos chamar a essência das coisas, por nos convidar a ver o mundo, ver e perceber o mundo com outros prismas, com outras formas de percepção, não é? E se eventualmente passarmos por essa experiência de que os nossos olhos se fechem para a vida física, que a coragem, que a fé, a esperança, a resignação e a determinação de aprender com as experiências inundem o nosso ser e nos deem força e coragem para seguir em frente, né? Eu agradeço, meus amigos, a atenção, a oportunidade de refletirmos juntos aqui, né? E faço votos de que possamos estar juntos aí mais vezes. Jesus envolva, inspire no a cada um dos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Obrigado, viu? Meu amigo, nós te agradecemos muito por esse estudo. Quando a gente fala de Paulo de Tarso, né? Eu sou apaixonada por Paulo de Tarso, que ele é muito próximo a nós, muito próximo a nós, né? Como um homem de uma inteligência, né? Espetacular, o conhecimento da religião, quase ninguém se comparava a ele, a não ser um Gamaliel, não é? Aham. Com muito mais maturidade do que ele com seus vícios, né? O orgulho, vaidade, egoísmo, sede de poder. Então, ele tem tudo que nós temos. Então, Nos né, representa, né? nos representa. Quando eu vejo essa trajetória de Paulo, dá aquela tranquilidade na gente, assim, se Paulo, né, fez o que fez, e nós, nessa encarnação, não fizemos o que Saulo fez.
né? Não fizemos o que Saulo fez. Então, se Paulo, né, Paulo conseguiu se recuperar e fazer o trabalho que fez, esperanças nós temos. Esperanças nós temos. Porque as atitudes de Saulo nessa encarnação não temos. Então, para nós, analisando assim, se torna um pouco mais fácil, né? Agora, Paulo tinha uma coisa que você disse. Paulo não se deixou congelar pela culpa. Exato. Ele sabia das suas responsabilidades, mas nunca permitiu que elas impedissem a sua caminhada. Muito pelo contrário. Então, aquela frase de Abigail, ama, trabalha, espera, perdoa, tem que ser o nosso lema. Tem que ser o nosso Exato. lema. E, com Exato. certeza, seguindo Paulo, por isso eu falo que é bom a gente, de pelo menos de 2 em 2 anos, ler Paulo de Tarso, ler Paulo Estevão, né? Paulo Estevão, nós teremos um pouquinho mais clara a nossa caminhada. Então, eu recomendo Paulo Estevão, pelo menos de 2 em 2 anos, fazer a leitura desse livro maravilhoso, porque ele É nos um tem roteiro, né? um roteiro, e quem seguir direitinho vai chegar lá, vai chegar lá. Então, meu amigo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Espero poder Uhum. contar com você mais vezes Se Deus aqui quiser. na Eu que nossa agradeço. tá? Leve o nosso abraço, o nosso beijo no coração para os companheiros do Paulo de Tarso, lá em Copacabana, e que Deus continue te abençoando e te permitindo estar junto a todas as outras pessoas, fazendo esse trabalho que você faz, visitando casas espíritas, fazendo estudos online, presenciais, porque isso nos ajuda a compreender melhor essa doutrina abençoada. Então, que o Senhor te abençoe, abençoe a todos, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, o seu lar e o seu trabalho evangélico, porque é um trabalho de muita beleza e é a vontade do Pai, que a gente cumpra essa vontade do Pai, tá bom? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, lembrando a todos que a partir de segunda-feira, às 18h30, vai ter início o nosso painel espírita sobre dependência química. Todo mês de junho, 5 segundas-feiras de junho. 3, 6, dia 2, desculpe, dia 2, dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30 de junho. Todas as nossas palestras de segunda-feira, às 18h30, será sobre o tema dependência química. Tá? Então, todos são convidados a participarem. E eu peço aos companheiros que compartilhem, também peço ao Felipe que compartilhe com os companheiros, né, das outras casas espíritas com quem tiver contato, esse é o nosso trabalho. Vou mandar o link, porque eu acho que esse é um trabalho, a dependência química é uma coisa que a gente precisa conversar muito, né? Porque é um dos grandes problemas que atrasa muito o nosso processo evolutivo e traz muitas dores, não só para o dependente, mas também para a família do dependente químico. Então, nós vamos encerrando aqui, e eu vou pedir aqui, né, para a nossa companheira, deixa eu olhar aqui, eu gosto de olhar aqui, né, para a nossa companheira Ideína. Ideína, por favor, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Ok, posso sim. E agradecendo pela noite de hoje, as lições que ouvimos, agradecendo a Deus pela oportunidade desta caminhada, muito agradecido a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, que possamos ser dignos dessa doutrina que tanto nos esclarece, que nos ampara e nos consola. E assim, Senhor Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça no coração de todos os irmãos necessitados de entendimento, de amparo e de luz. E assim, agradecido a todos por tudo. Muito agradecida pelo que acabamos de ouvir desse nosso companheiro nessa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos aqui nos despedindo, desejando a todos um bom fim de semana, mas amanhã temos estudo, hein? Que Deus nos abençoe. E como dizia Francisco de Assis, paz e bem para todos. Tchau, gente. Tchau. Um beijo, Boa Carlinha. noite, Tchau. obrigado, bom Boa descanso. noite. Boa noite.